a minha convidada, a professora Daiane Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Daiane foi professora na nossa rede durante muitos anos. Atualmente, a Daiane trabalha como consultora, né? A Daiane tem uma empresa de consultoria, RC Consultoria, e trabalha prestando assessoria para municípios, fazendo formação de professores, mas conhece muito bem a nossa rede. Daiane, tem muita gente nova, você vai perceber pelos nomes, né, que tem bastante gente que você não conhece. Bastante gente que entrou depois, né? Sim, Teve bastante gente que concursos entrou. novos, né? Isso. Eu já observei isso o dia que eu fiz o curso do PDDE. Bastante gente que eu não conhecia que fez. Sim, é um grupo jovem, não só de idade, mas jovem de cabeça também, que gosta de aprender, que gosta de correr atrás das coisas, que é interessado, né? Então, esse é o principal jovem, né? É o jovem da cabeça jovem. De mente, né? Não de corpo. Isso, a mente jovem. E a Daiane vai conversar com a gente sobre o Fundeb. Então, hoje, antes, eu não preparei nada, né? É um bate-papo, né, Daiane? É, Então, eu não fiz nenhuma. Eu leio sobre o Fundeb de curiosa, porque eu gosto, mas hoje, se vocês entrarem no Google e escrever só a palavra Fundeb, vai aparecer. Guedes quer destinar recursos do Fundeb para o Renda Brasil. Maia quer votar o projeto do Fundeb na próxima semana. Novo Fundeb, por que querem engessar os recursos da educação? 26 minutos atrás, o Jornal de Brasília postou: relatório do Fundeb é finalizado e votação será na próxima semana. Ou seja, nós temos que nos engajar nesse assunto urgente. E então o convite para a Daiane já saiu há um tempinho atrás, né, Daiane? E foi. mais problema de agenda, já é um assunto que a gente queria conversar antes do webinário, né? O webinário veio bem depois da nossa conversa, porque são aprendizagens necessárias. Então, Daiane, por favor. Boa noite novamente, né? Para o pessoal que está chegando. Muito obrigada pelo convite. A gente ficaria aqui 8 horas falando do Fundeb, como a Karina falou. Porém, nós vamos entendendo o Fundeb, a gente precisa entender, compreender nesse momento tão complicado, onde nós precisamos ter a aprovação dele, porque ele faz parte, né, do financiamento da educação. Eu trouxe alguns slides só para direcionamento, para a gente olhar mesmo o impacto que tem o Fundeb no município, na área da educação, tá? E o Fundeb, gente, a gente tem que entender o seguinte, né? O nosso país tem uma diversidade muito grande. Então, essa diversidade com o Fundeb faz com que tanto o aluno lá do norte como o aluno lá do sul tenha um valor definido, tá? Que seja o valor X, que é o Fundeb nacional. E se eu acabar com o Fundeb, nós teremos, né, municípios com pouquíssimos recursos e outros com muitos recursos para um aluno só, né? Então, eu estou trazendo aí, a gente colocou entendendo o Fundeb, né? Entendendo rapidamente, como eu convido vocês a estudar mais sobre o Fundeb, é muito interessante, tá? E a gente, quando, logo no início aí, eu coloco nossa população, né, gente? 205 milhões de pessoas nós temos no nosso país. Uma área total de 8 milhões e meio. 5.570 municípios, né? E uma renda média de R$ 2.545,70. Então, é um país enorme,
de uma diversidade enorme também, onde esse recurso do Fundeb faz a diferença nas nossas escolas, lá com o nosso aluno, tá? Então, uma outra informação que eu coloco no slide, e por que eu trago essas informações? Porque lá no final eu quero fazer uma ponte com vocês com esses slides que nós estamos utilizando agora no início, da diversidade do nosso país, tá? O Brasil também, continuando nos slides, a gente tem aí 182 mil estabelecimentos de ensino, 45 milhões de matrículas na educação básica, tá? Se você pegar 45 milhões de matrículas, gente, é a população de muitos países, tá? E nós temos essa população dentro das nossas escolas de educação básica. No campo, a gente tem 5 milhões e meio de matrículas, indígena 256 mil e quilombola 258 mil. Então, o link que eu quero fazer com vocês no fechamento de hoje, tá? Continuando aqui que a gente tem crianças e jovens fora da escola. Nós tivemos entre 2016 e 2017 uma queda de 7%, mas nós ainda temos 1,5 milhão de crianças fora da escola. E nós temos 2 milhões e 200 mil professores na educação básica. 2 milhões e 200 mil, tá? E desses professores, né, que a gente tem, nós temos quase 80% com o ensino superior completo e 40% com pós-graduação, tá? Como eu disse para vocês, a gente ficaria aqui o dia todo falando do Fundeb, aprofundando, mas eu trouxe, né, a meta 20 da Lei Federal 13.005 de 2014. Todos conhecem, acredito, que é o Plano Nacional de Educação. E a meta 20, ela falava do investimento. Então, ela dizia que o governo teria, né, que ampliar para 7% o PIB até o 5º ano. Então, se ela é de 2014 até 2019, a gente teria que ter 7% do PIB na educação e até o final, 2025, 10%, tá? Os dados mais recentes que a gente tem mostram que nós estamos estagnados em relação ao PIB, tá? São os dados que a gente tem de 2012. E eu trouxe aqui, eu fiz questão de pegar, por exemplo, o Maranhão, ele gasta R$3.400 por aluno ano, tá? São Paulo, a gente gasta R$6.500 por aluno ano. Eu peguei o município de Lins, né? O município de Lins, em 2019, gastou 30,91% das receitas dos impostos e transferências. A obrigatoriedade é 25%. Então, gastou-se 6% a mais do que é obrigatório. E a gente tem que pensar o seguinte, eu estou trazendo a informação dos 25% obrigatório. Aí depois eu tenho ainda o Fundeb, tá? É só a título de informação, isso vocês encontram, né? Nós temos pessoas de outros municípios. Lá no site do FNDE, você tem essa informação de quanto que o seu município está gastando em porcentagem em relação aos recursos obrigatórios, tá? Uma questão que eu gosto muito de falar é da estratégia 20.6. Porque se a gente está falando de Fundeb, a gente está falando de financiamento, tá? E a estratégia 20.6 do Plano Nacional de Educação, ele traz que no prazo de 2 anos, o governo federal tinha que instituir o CAC, que é o Custo Aluno Qualidade Inicial, tá? Então, se o Plano Nacional é de 2014, até 2016, o governo federal deveria ter implantado o CAC e progressivamente o CAQ, tá? Então, o CAQ é o Custo Aluno Qualidade Inicial e o CAQ, que é o Custo Aluno Qualidade. O que seria esse CAQ, né? Esse CAQ, gente, seria você oferecer um valor
aluno ano que atenda todas as necessidades, todos os insumos mínimos necessários, tá? E quando eu estou falando de insumos mínimos necessários, eu estou dizendo que seja uma escola que tenha um tamanho de turma legal, equipamentos bons, infraestrutura adequada, material didático, espaços como bibliotecas e quadras, formação de professores, valorização dos professores, salários compatíveis, tá? Então, não é mínimo de pouco, né? A Karina está colocando aí para vocês, não é mínimo de pouco, mas aquilo que é básico. A gente sempre tem que pensar o seguinte: o aluno de uma escola pública, nem sempre ele tem acesso. Se ele não tiver na escola pública, ele tem na casa dele. Então, se ele não tiver acesso a bons livros na escola pública, a grande maioria não vai ter na sua casa. Se ele não tiver um laboratório de informática bom, com professores bem formados, que possam, né, dar uma estrutura, ele não vai conseguir isso na casa dele, na escola pública. E quando a gente está falando de custo aluno, qualidade inicial, tá? Eu gosto de fazer uma relação. Quanto custa uma matrícula numa escola particular no seu município? Vamos pegar assim, vou colocar meu filho de 3 anos numa escola particular. Eu vou pagar, em média, jogando aí, né, R$ 800 por mês, tá? Então, meu filho vai ficar nessa escola, R$ 800 por mês, vezes 12 meses, a gente tem aí R$ 9.600 que eu vou pagar para o meu filho, as 12 parcelas. Eu levo a fralda, eu pago a comida, porque aí fecho o acordo com o restaurante, eu pago o sistema de ensino, a taxa de material, aí tem fantasia disso, daquilo outro, fralda, talquinho, creme, tudo eu levo até a escola particular. E ainda eu pago 9.600. Então, eu faço uma conta que eu gastaria com o filho meu mais ou menos aí uns 15, 16 mil, certo? No ano. E o Fundeb, hoje, ele nos manda, gente, 4 mil ano. Eu precisaria receber hoje 4 vezes mais o que eu recebo. Por isso que o CAC prevê esses insumos mínimos necessários. Eu quero que vocês entendam bem que o custo aluno qualidade inicial, ele prevê que a gente receba hoje 4 vezes mais aproximadamente do que a gente recebe. Porque hoje o que eu recebo enquanto município é R$ 4.000. 4.300, 4.400, depende, né, de estado para estado, porque o Fundeb são vários, é um fundo por estado, mas eu recebo isso. E se eu tivesse meu filho numa escola particular, eu estaria gastando 16 mil. Então, como a pública vai manter os insumos mínimos necessários só com 4 mil, enquanto uma particular, para eu manter meu filho numa particular, eu gasto em média 16 mil, né? Então, você tem uma discrepância aí que o CAC vem mostrar. Olha, se você quer número de turmas reduzidas, professores bem formados, com salários compatíveis, quadra, biblioteca, equipamentos bons, você precisa receber mais para conseguir fazer isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto do CAC. Eu peguei no CIOP também, né? A Karina já está projetando aí para vocês. O CIOP, o anual, fechou em dezembro de 2019. O município de Lins, ele gastou, né, na educação infantil, R$ 10.146,83 por criança, tá? O Fundeb, ele nos repassa 4.380, alguma coisa assim, não me recordo. No fundamental, o município gastou R$ 13.235,33. E depois eu tenho na pré-escola aqui, né, 11.449,43. É claro que aqui é uma média, né? É uma média que se tem,
mas nós gastamos, enquanto município, muito mais do que o valor estabelecido pelo Fundeb, tá? Esse é o primeiro ponto. E o custo qualidade inicial, custo aluno qualidade inicial, ele vem nos mostrar, ele vem nos propor que a gente tem que receber mais, em média 4 vezes mais do que nós recebemos hoje, tá? Aí, continuando, quando a gente já está falando, né, do CAC, o orçamento, em contrapartida do governo federal, ele teve uma queda imensa, tá? Então, a gente teve uma queda aí de 117 bilhões para 103 bilhões. Eu vou passar até para para o outro slide. O que acontece? Se vocês olharem aí, isso aqui é um dado do FNDE, tá? O FNDE, para quem não sabe, o FNDE é a autarquia responsável pela liberação de recursos do governo federal e na área da educação. Vocês olham aí, gente, que nós temos em 2015 aí 65 bilhões de orçamento para a educação e depois a gente começa a cair. Então, a gente tem aí 60 bilhões em 2016, depois 62 em 2017 e está caindo. Quando eu acabei de demonstrar para vocês que eu preciso ter uma elevação no meu financiamento da educação. O que nós estamos recebendo não é possível, tá? Para manter os insumos mínimos necessários. E quando eu estou falando dos insumos mínimos necessários, se na minha casa, que eu pago lá R$ 800 de escola para o meu filho, gasto lá 16 mil por ano com o meu filho, não, tem internet, com certeza tem livros. Agora, aquela criança nossa, se ela não tiver lá na creche, se ela não tiver lá na educação infantil, no fundamental, gente, ela não vai ter em lugar nenhum, tá? Se meu filho for até a escola particular dele, o computador estiver queimado e ele não tiver aula de informática, com certeza ele vai chegar na minha casa, que pago 16 mil de escola por ano, provavelmente eu tenho um tablet, eu tenho um computador, eu tenho uma internet. Então, se na privada ele não tem, na minha casa tem, porque eu tenho condições de pagar. Na pública é o contrário. A grande maioria das crianças, se não tiver acesso a um cinema, a cultura, a bons livros, ele não vai ter em lugar nenhum. Eu sempre tenho essa fala, tá? Então, o investimento precisa acontecer e a gente está vendo que a cada dia ele está caindo mais. E aqui a gente vai entrar no ponto que eu acho que é de conscientização nosso, né? Como cidadão, como professor, como educador, gente, como gestor, que é o seguinte: por que está caindo os recursos, né? Os gestores, muitas vezes, eles não estão usando aquilo que o governo federal está enviando. E isso está demonstrando esse slide que vocês estão vendo também é do FNDE, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um slide dizendo assim, olha, o PENAT vem um valor muito pequeno, sabe? É horroroso o valor que vem. Mas eu tenho municípios que não conseguem gastar esse valor. O PENAI, gente, eu canso de falar isso, a gente recebe R$ 1,07 por criança dia de creche para 5 refeições. R$ 1,07. São R$ 214 no ano, 200 dias letivos, porque só é considerado, tá? Só é enviado dinheiro para os 200 dias letivos, tá? O que acontece? Com esse pouco dinheiro, aí vocês vão ver o quadro salmão aí, que grande parte do recurso ele é devolvido para o governo federal, porque os municípios não conseguem gastar, porque não tem conscientização das pessoas em gastar esse recurso. E aqui eu sei que está fazendo parte também de um HTPC, né, Karina? Eu quero muito chamar a atenção dos professores que estão participando, de outras pessoas, gente, da importância de participar dos conselhos, da importância de participar
das APMs, das escolas. Vocês estão vendo aí no quadro azul clarinho o PDDE, tá? Que é o recurso que vem para a escola. 158 milhões que estão suspensos. Muitas vezes porque a escola não consegue constituir uma PM, porque às vezes fica tudo nas costas do diretor. Então, vamos somar, tá? Vamos somar junto com a gestão, vamos somar junto com a administração, para que a gente possa utilizar, mesmo sendo pouco, os recursos, porque nós estamos demonstrando para o governo federal, tá, que nós não, o que temos é suficiente, porque nós estamos devolvendo o que ele está nos dando, tá? Esse quadro assim, é muito trágico você olhar e ver esses valores suspensos ou até devolvidos porque não gastaram, quando a gente está falando de R$1,07 de merenda por criança, tá? A pandemia, ela veio nos trazer, principalmente na questão da merenda, um assunto na janela que a gente precisa discutir, né? Quanto que vem para uma criança, né? Quanto que eu recebo? E o tanto que eu recebo é tão pouco e ainda tem municípios que não conseguem gastar. Então, a gente, como cidadão, como professor, como educador, vamos ajudar. Começando na escola, com a PM, tá? Participando da gestão do PDDE, participando da gestão do Conselho de Alimentação Escolar, do Conselho do Fundeb. Eu brinco, quem me conhece nas minhas formações, que quando a gente vai formar conselho do Fundeb, conselho do CAI, forma fila na porta da Secretaria de Educação, né? Todo mundo quer participar. Não é, né? Pelo contrário, sempre são as mesmas pessoas, porque ninguém quer saber, ninguém quer participar. Ou às vezes as pessoas falam, põe meu nome aí, eu assino. Não é assim. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos somar, tá? E aí eu trago um outro quadro para vocês também, que o FNDE nos apresentou o ano passado, em março de 2019, o tanto de dinheiro, 7 milhões de recursos parados nas contas das prefeituras, tá? Isso aqui é muito grave, porque isso nos mostra que não precisamos de dinheiro. O que a gente está chorando por dinheiro, falando que a gente não tem, se eu tenho tudo isso aqui parado nas contas, tá? Isso aqui é de uma forma genérica, não é o município A nem o município B. Mas, às vezes, a sua PM tem lá R$50 parado, a outra PM tem 20, a outra tem 100. A hora que soma Brasil, gente, dá um montante muito grande, tá? Então, a gente tem que usar da melhor maneira, com eficiência, os recursos e demonstrar que nós precisamos de mais recursos, que nós sabemos aqui na ponta que nós precisamos realmente. Quando a gente, dando continuidade e entrando agora, né, bem dizer, no Fundeb, o Fundeb permanente, né, que está tramitando, ele prevê que a União complemente o valor, porque o que nós temos, acabei de mostrar para vocês, o CAC, né, seria o ideal, nós não temos isso, tá? O custo aluno qualidade inicial. Então, a proposta é que, no decorrer dos anos, o governo federal vá complementando até que atenda todos os municípios. Hoje, a gente tem complementação do governo federal só em alguns estados. Nós não temos em todos. São aqueles estados que não atingem o valor nacional, tá? Então, a gente tem 10 estados. Com a complementação do governo federal, a gente alcançaria os 26 estados. E isso nos traria mais recursos para o financiamento da educação, tá? Continuando aqui, tá? Eu até trouxe, e agora eu acho que a gente tem que entrar numa questão, vou até sair um pouquinho, uma questão séria, que é o seguinte: tudo que eu disse para vocês, há um poder midiático, tá, gente? Querendo provar que Fundeb não serve para nada. Se vocês acompanham, né, a mídia, vocês viram recentemente, aí uns tempos atrás, um programa de audiência mostrando assim, olha, a corrupção no Fundeb.
a corrupção no censo, no número de matrículas para os municípios receberem, tá? E isso aí, ao meu ver, é pessoal, eu, Daiane, tá? Acho que é todo um trabalho para mostrar que o Fundeb não precisa ser aprovado, que ele não tem necessidade, que o que nós temos, os próprios slides do FNDE nos mostra, nós não estamos gastando. Há uma comparação muito grande, às vezes, com o Brasil em relação a outros países que investem o mesmo valor, né? Só que a gente. Qual foi um dos primeiros slides que eu mostrei? A diversidade do nosso país, o tamanho do nosso país, a quantidade de escolas que nós temos, escolas quilombolas, escolas indígenas. Não dá, gente, para comparar. Ah, mas o país X gasta igual o Brasil. Mas vai ver o tamanho do país X. Mas vai ver a realidade do país X e vai ver a nossa realidade enquanto educação. Não dá para ficar fazendo comparação. E eu já ouvi várias vezes muitas pessoas fazendo essa comparação. Ah, vocês têm dinheiro à vontade, vocês que não sabem usar. E não é verdade, tá? Quem está na ponta, quem está no dia a dia, igual vocês, professores, vocês sabem que não é verdade isso, tá? Que o Fundeb, como todos os outros recursos, a importância que ele tem. E eu trouxe aqui para vocês, eu peguei, né? A gente tem lá no Instituto de Sociologia Aplicada, a gente tem o valor, tá? De cada município, que é a projeção do Fundeb para o ano. Então, eu peguei aqui um determinado município, tá? Que tem 3.988 matrículas, vocês estão vendo na soma aí embaixo, tá? Ele manda para o Fundeb 24 milhões, tá? R$385.354,50. E ele recebe do Fundeb 19.626.167,90. Aqui a gente tem que entender o seguinte, tá? O Fundeb é formado por uma cesta de impostos, tá? Então, eu tenho o Fundo de Participação dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPI Exportação, a Lei Candir, o ITR. Eu tenho vários impostos que formam essa cesta. E cada estado tem o seu fundo, tá? Quando eu falo do fundo, mas cada estado tem o seu fundo. Então, o estado do Paraná tem o seu fundo, o estado de São Paulo tem o seu fundo, o estado de Santa Catarina tem o seu fundo. Como é que funciona o fundo, né? Os municípios mandam os ingredientes, que são as suas, os seus impostos, a porcentagem relativa aos impostos. Então, eu gosto de perdão, metaforicamente, eu gosto de falar o seguinte: eu mando leite, farinha, açúcar, ovos, cereja para fazer o bolo, que é o fundo. Mas eu não vou receber o bolo inteiro, porque o bolo é dividido na proporção de alunos, certo? Então você pode, às vezes, mandar só a cereja e receber metade do bolo. E você pode mandar a farinha, o leite, os ovos e receber uma fatia bem pequenininha. Por quê? Porque eu contribuo, mas eu recebo em relação ao número de matrículas. É o que acontece nesse município aqui, ó. Ele está contribuindo no ano de 2020, na projeção, com 24 milhões, tá? Vou até 24.385.000. Dá mais um enter aí, Karina. 24.385.354 reais. Dividido por 3.988 alunos, tá? Ele teria direito a 6.114. Mas hoje, ele recebe 19 milhões só. Então, há uma perda, né? Que a gente fala, de quase 5 milhões nesse município. Se o Fundeb acabasse hoje, ou acabar dia 31 de dezembro, esse município não vai perder nada. Ele vai, pelo contrário, ele vai ter um valor aí de R$ 6.114
por aluno. Ele vai ter até um valor de 1.000 e pouco a mais aí, né? 1.200 a mais por aluno. Tem um 8 a mais ali, tá? 6.114,66. Então, se o Fundeb acabar, né, no dia 31 de dezembro, pelo contrário, ele vai receber ele vai ficar com dinheiro a mais, tá? Continuando. Vou tomar uma aguinha, senão a gente não aguenta, né? Indo para o segundo município, tá, gente? Eu tenho aqui um município, tá? Que ele recebe, tá? 248.671.696,72 do Fundeb. E ele manda para o bolo do estado de São Paulo 43.669.384,03. Então, esse município é o típico município que está mandando só a cereja e está recebendo uma fatia boa, tá? Mas essa fatia boa que ele está recebendo, gente, é para manter a equidade, que eu falei no início. Então, tanto o município anterior como esse município, ele tem um valor de 4.700, 4.600 por aluno ano. Ele tem garantido isso no ano, tá? Mesmo sendo pouco, mesmo a gente precisando 4 vezes mais que isso. Mas eu estou assegurado que em qualquer município do estado de São Paulo, a média é de 4.000 e pouco, tá? 4.500, 4.700, a média é essa. Se o Fundeb acabar no dia 31 de dezembro, gente, olha o tanto que esse município vai ter por aluno. R$ 835,79. Ele vai fechar as portas, literalmente. Não é possível, tá? Se com 4.000 já está difícil, se com 4.000 eu já não estou garantindo os insumos mínimos necessários, gente, com R$ 835 eu não vou conseguir mesmo. Por quê? Porque ele manda muito pouco, mas ele tem lá 52.273 alunos, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um município lá com 6.000 no ano, sem o Fundeb, e vou ter um município vizinho com R$ 835 no ano, tá? Então, quer dizer, eu vou ter uma desigualdade muito grande nos municípios vizinhos mesmo. Não preciso nem falar em relação a nacional, não preciso nem falar em relação a estado, tá? E eu trouxe outro aqui, tá? Esse outro, ele recebe, tá? 65.189.558,48 no ano, dividido por 13.840 alunos, ele recebe a média de 4.710, que não é diferente do anterior, tá? Só que ele manda para o Fundeb R$ 224.610,288,85. Então, se o Fundeb acabar no dia 31 de dezembro, esse município vai ter os 16.229. Então, eu vou ter um com 6.000, eu vou ter outro com 850 e vou ter outro com 16.229. E tudo municípios, gente, próximos. Municípios na mesma região, tá? Então, para aqueles que hoje perdem, igual esse aqui, né? Olha só, ele manda 224 milhões, ele recebe 65 mil. Para ele, é interessante que não tenha o Fundeb, porque ele vai ficar com mais dinheiro. Só que nós estamos pensando enquanto educação. Nós não podemos olhar só no nosso próprio umbigo. Um dia eu fiquei muito triste no município que eu dou assessoria, que eu mostrei, né, esse quadro, e a secretária virou para mim e falou assim: então para nós é bom que acabe o Fundeb. Para nós, enquanto município. Mas para nós, enquanto educação, nem um pouco. E vou pegar esse município aqui que eu estou mostrando para vocês.
Esse município é um município famoso, né? Paulínia. Paulínia tem uma arrecadação muito boa, né? Justamente por causa da questão petrolífera que há ali. E eu queria, assim, fazer só uma colocação, tá? Ela contribui com tudo isso para o Fundeb. Ela recebe 4.710 por aluno. Só que a gente tem que pensar que a grande maioria que trabalha em Paulínia, nas refinarias, nem sempre moram na cidade de Paulínia. Eles moram nas cidades dormitórios vizinhos. Eles utilizam da educação dos municípios vizinhos. Filhos estão nessas cidades que eles residem, tá? Então, assim, a gente tem que pensar como um todo, pensar a educação como um todo. Não dá para ficar pensando, gente, só no próprio umbigo. Ah, que legal, se acabar o Fundeb, que beleza, a gente vai ficar com todos esses recursos, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, quando eu coloco o primeiro município aqui, ó, né? Que hoje a média do Fundeb é 4.921 e se acabar o Fundeb vai para 6.114, esse município é Lins, tá? Eu peguei lá no Instituto de Sociologia Aplicada, é Lins. Então, no caso, igual que vocês estão fazendo HTPC, vocês vão perder? Não, vai até ganhar um pouquinho, tá? Sem o Fundeb. Mas em contrapartida, caminhando um pouquinho, nós temos aqui, ó, o município de Praia Grande, que vai ficar com R$ 835 por aluno. Esse município vai sobreviver, gente? Ele vai fechar as portas. Como que ele vai pagar salário? Não tem como. Não tem. A folha dele é muito alta, tá? E aqui eu tenho o terceiro, né? Que é Paulínia, que eu já falei para vocês. Aqui até cabe uma colocação que é a seguinte, né? Quando a gente está pensando. Por que eu tenho um município com 52.273 alunos? Porque na época do Fundef, se vocês forem procurar fazer todo o estudo, houve uma corrida pela municipalização. Porque a municipalização me dava dinheiro, me dava recurso. Só que esqueceram que tanto o Fundef como o Fundeb eram provisórios, tá? Então, aqui fica uma mensagem que a gente tem que pensar em educação a longo prazo. Não dá para pensar só naquele momento, tá? Às vezes foi melhor para alguns municípios perderem e não municipalizarem do que estar numa situação igual tá Praia Grande aqui. Que isso aqui indica, com 52 mil alunos, que é uma rede que municipalizou tudo que podia. Porque quanto mais eu municipalizava, mais aluno eu tinha, menos perdas eu tinha no Fundeb. Eu espero que ficou clara essa fala minha em relação a pensar a longo prazo, tá, gente? É muito importante. A gente tem que ter plano de Estado para a educação, né? A gente tem que pensar não para amanhã, mas, olha, o Fundeb vai durar 14 anos, e agora? Agora nós estamos aí, né? Metade de julho, no meio de uma pandemia, e nada certo em relação a essa aprovação, que é de suma importância. O que eu peço para vocês, acompanhem, gente, se mobilizem, tá? O Fundeb é essencial para a gente. Certo? Certíssimo, Daiane. Muitas perguntas, porque enquanto estava passando os slides, a gente não consegue fazer as perguntas, porque eu estou vendo os slides e aí eu deixo, né, você falar e aí depois a gente começa com as perguntas. Então, primeiro, vários comentários de pessoas de fora. Você tem algumas pessoas, olha, a secretária de Educação de Dobrada, Delvânia, te mandou um abraço. Muito bom te ouvir sempre, né? A nossa secretária municipal, Denise, ela quer fazer os agradecimentos para você. Ela vai entrar na nossa reunião daqui a pouquinho. Olha, Fátima, um tema importante
né? Angélica, de Santa Ernestina, também mandou um abraço para você. Sempre muito bom ver gente de fora participando da nossa conversa, né? Ah, Denise Jorge, foi durante a sua fala. Oi, Denise. A senhora está nos ouvindo? Direito, tá cortando muito. Agora tá melhorou. com o microfone. Agora melhorou. Estava cortando. Bem, pega o carregador para mim, por favor. Tem algumas Daiane, perguntas. preciso agradecer. Sim, senhora. Tá? Eu quero muito agradecer a sua fala, a sua disposição de estar aqui com os nossos professores. Muito esclarecedora, tenho certeza que assim, foi muito produtivo mesmo. Você fala de uma forma assim, bem clara, né? Então, acho que até aquelas pessoas que não entendem, que não conhecem, tiveram a chance realmente agora de entender. Ficou muito claro todo esse funcionamento do financiamento da educação. Então, primeira coisa, te agradecer muito por ter, assim, deixar disponível seu tempo, todo o seu trabalho, de estar aqui com a gente, tá? E aí eu gostaria de fazer perguntas para você, tá? Você tem um bom relacionamento no MEC, né? E aí, a minha maior questão é assim, você hoje vê alguma perspectiva de mudança desse olhar de que a educação tem muito dinheiro e gasta mal em relação ao financiamento da educação? Porque, assim, nós sabemos que isso depende muito da questão política, né? Mas também temos muitos técnicos lá no MEC. E esses técnicos são profissionais de carreira que conhecem o funcionamento, conhecem a cultura e sabem que algumas coisas, a legislação também, às vezes, não permite, né? Você vê alguma perspectiva nisso, Daiane? E eu tenho uma segunda pergunta. Você colocou que um município como Lins, por exemplo, vai receber, quando acabar o Fundeb, ele continua, e ele, aliás, nós vamos deixar de perder 4.759.000. Mas esses 24 milhões que estão recolhidos de impostos, eles não retornam para nós. Eles só retornam enquanto Fundeb. Entendeu? É que assim, mas vamos pensar a minha colocação, tá? Acabando o Fundeb, Lins contribui hoje com 24.385.354 reais. É isso que Lins contribui, tá? Como ele está contribuindo para fazer um bolo, tá? Ele está recebendo de acordo com o número de alunos. Então, ele está recebendo menos. Então, esses 4.759.000, hoje não volta para a gente. Desde 2007, quando começou a Fundeb. Sim. Só que a hora que o Fundeb deixar de existir, tá? Eu não tenho mais que contribuir para o bolo. Então, essa é uma arrecadação que é nossa. Vai ficar no município. Só que aí, Denise, a minha fala é justamente essa. Tem município que fica feliz com isso. Por quê? Porque ele vai deixar de perder. Ele vai conseguir, Lins vai ficar com 6 mil. Só que quando a gente pensa em relação à educação como um todo, né? Quando você pega Paulínia, olha a perda que Paulínia tem, né? Ela vai ficar com todo esse dinheiro. Se dia 1º de janeiro de 2021 eu não tiver mais Fundeb, Lins vai ter para a educação, ele não vai ter só 19 mas esses 19 milhões retornam mesmo? Eu entendo que não retorna porque ele vai para outro lugar. Não, hoje ele não retorna. Hoje ele não retorna. Porque hoje ele está indo para onde?
ele está indo para Praia Grande, que não consegue Sim, prover a o seu diferença, valor. né? Ele está indo para aqueles municípios que recebem mais e não conseguem manter. A partir do momento que acaba o fundo, esse dinheiro fica. Aí a gente teria que fazer mais uma, né? Para a gente entender assim. O que a gente tem que entender? Você tem a obrigatoriedade, alguns impostos, 25% é da educação. Sim. Certo? Só que dos 25%, vou pegar o IPVA, o ICMS, é o IPVA, pegar o IPVA. 25% obrigatoriamente tem que ficar na educação. Só que, para Lins hoje, e para todos os municípios, não vem os 25%. Só 5%, porque 20% já fica retido lá no fundo. Sim. Entendi. Ele volta para a cidade, mas ele não volta especificamente para a educação. Ele só vem 5%. Sim. O ICMS, mesma coisa. Sim, entendi. Vai voltar, mas porém não marcado para a educação. Quer dizer, o que acontece? É 25% do ICMS para a educação. Só que sim, a hora que o ICMS já é recolhido, ele já segura lá 20% de Lins. Lins só recebe 5%. Entendi. E retorna, mas não para nós. O nosso tempo é muito curto, mas uma coisa que é muito interessante é a gente entender isso também, porque tem gente que acha que tem os 20% do Fundeb e tem os 25%, não é a realidade, né? Sim, entendo. O município tem... Não é essa a realidade. E uma outra coisa, você pode ver só a título de curiosidade, os impostos que fazem parte da cesta do Fundeb são todos os impostos federais e estaduais, porque já há uma filtragem para prender o dinheiro e já mandar pouco para o município. Pode ver que não pega nenhum imposto municipal. Entendo. Ótimo. Mas eu ainda tenho coisas para falar. Mas ela não respondeu ainda a minha primeira pergunta. Ah, tá. Na verdade, Denise, esses dados que eu trouxe hoje, né, de todo esse dinheiro parado, ele foi nos apresentado no final do ano passado em Brasília, tá? O que eu observo nos municípios que eu presto assessoria, tá? E eu tenho uma fala muito forte nisso. Nós precisamos trabalhar de uma forma que façamos pontes. Não dá para a educação ficar sozinha, jurídico, de novo, sozinho, licitação sozinho, contabilidade sozinho, tá? Porque muitas vezes você tem um recurso na sua... Você tem até o técnico competente, mas dentro da prefeitura não flui, que você não consegue gastar aquele dinheiro. E é isso que acontece em grande parte dos municípios. Eu tive agora, 30 de março, foi o prazo para prestar conta do FPM, uma ajuda que os prefeitos foram pedir lá para o Temer em 2017. Gente, foi de chorar, de gente me ligando, falando assim, Daiane, eu não gastei, eu tenho 60 mil na conta, eu tenho que devolver. Como é que eu faço para devolver? Porque deu prazo e não conseguiram gastar, tá? Então, isso mostra, tá? Que a gente precisa melhorar na nossa questão de gestão, de técnicos, de pessoas interligadas dentro da prefeitura numa rede para que a coisa funcione e aquele dinheiro chegue para o nosso aluno lá onde ele está, lá na escola, lá sentadinho na carteira dele, lá na quadra, porque senão muitas vezes o dinheiro fica parado. Espero ter respondido. Karina? Estou aqui. Eu tenho alguns comentários que eu preciso fazer. Primeiro, para as minhas professoras, agora é meu para elas, a respeito da sua fala, que foi por isso que eu a convidei, para acender esse botãozinho nelas. Os conselhos, né? A gente fala tanto no Conselho de Alimentação Escolar, né? A Jéssica está aqui presente.
Jéssica Previato, nossa diretora, ela é do Conselho de Alimentação Escolar. A Marcela também participa do Fundeb, mas é assim, é a laço. Ninguém fala, agora é minha vez, eu quero ir no conselho, né? Então, assim, é uma negociação. Olha, será que esse ano você pode entrar no conselho? Olha, Alex também está aqui, Patrícia Violato não está, mas eu vou falar para ela que eu citei ela hoje. Conselho Municipal de Educação. Quantos anos faz que a Patrícia está no Conselho Municipal de Educação? E assim, não vem uma pessoa que assume aquilo para ela poder falar, não, vamos dar continuidade em outros projetos. Né? O Alex está no Conselho Municipal de Educação, é um compromisso de categoria. Então, eu preciso que vocês pensem sobre isso. A senhora queria falar, dona Denise? Outra coisa. Exatamente. A senhora quer falar? Travou? Que tem um tempo de delay, né? PDDE, né? PDDE, a Patrícia, que é a nossa formadora do programa Formação pela Escola, que é do FNDE, está com o curso aberto do PDDE para quem quiser fazer inscrição, né? É um curso gratuito, está dentro desse bolo de dinheiro que a Daiane falou. São cursos que eles pagam para a gente se formar. Nós já fizemos esse ano cursos do programa do livro, o curso de competências básicas, e não é pelo certificado. Olha bem para mim, a coordenadora pedagógica. Vocês precisam parar de fazer cursos pelo certificado e fazer cursos pela aprendizagem, porque entender isso faz parte da vida funcional de vocês, né? É essencial que vocês participem disso. Agora, Daiane, uma pergunta também. Como pressionar os nossos deputados agora, nessa fase que nós estamos chegando, para a votação do Fundeb? Que caminhos a gente pode tomar? Eu acredito, né, que a gente tem que tomar pé da situação, conscientização, usar das nossas redes sociais para mostrar isso, tá? Nesse momento de pandemia é o que a gente tem, é uma ferramenta que tem que ser bem usada, tá? Eu tinha uma grande preocupação, e ainda tenho, quando eu faço a colocação que um programa de televisão mostrou corrupção no Fundeb, porque, ao meu ver, em algum momento vão querer usar isso, tipo, olha, pais, o Fundeb é uma roubalheira, ele não serve para nada, a sua criança não aprende, comparado com outro país, e nós, como professores, tá, educadores, que estamos lá junto com o pai, na ponta, a gente não pode se omitir, tá? Omissão, para mim, é culpa. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de defender o Fundeb, eu acho que você tem que fazer da melhor maneira possível, porque nós sabemos da importância que ele tem. E eu, ano passado, eu fiz muitas audiências públicas, tem pessoal participando, né? Participando aí de outros municípios, e eu já tinha essa fala, cuidado, porque em um determinado momento isso vai poder ser utilizado para mostrar assim, olha, nós não vamos aprovar Fundeb por causa disso, disso e daquilo. E a gente tem que mostrar para o pai. Isso que eu mostrei da questão da equidade que nós vamos manter na educação. Faça essa conta com o pai, né? Uma outra questão, gente, que é o seguinte, a gente tem sempre que mostrar para o pai, a escola do seu filho poderia ser bem melhor,
se a gente tivesse mais financiamento, e é o dinheiro do senhor, né? Não é nada gratuito, né? É o seu imposto que está indo ali, né? Então, eu acho que agora o momento que a gente tem, Karina, são as redes sociais, a gente se mobilizar, tá? Mobilizar os pais, vocês estão aí, ó, com grupos, mandando, não sei como está acontecendo, atividades remotas, faça um bilhetinho, mobilize, publique no grupo, algo bem curtinho, mas que o pai fique sabendo da importância do Fundeb também, tá? Eu acho que é o caminho agora. Você tem alguns Daniela aí? comentários. Precisamos do Fundeb para garantir a qualidade, igualdade e a equidade, né, na nossa educação. Com certeza. E a Denise, mais uma vez, agradece, né, a sua participação. E eu agradeço o convite. Sigam, a Daiane falou de redes sociais, sigam nas redes sociais a deputada Dorinha, né? A deputada Dorinha, eu não sou eleitora da deputada Dorinha, mas a voz ativa que está falando, né, a respeito sobre ela que é do assunto. relatora, né? Ela que é relatora, eu nem a Sim. conheço também, mas ela que é relatora, então a gente tem que seguir para saber o que está acontecendo. Outra, Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, Instituto Península, todas as instituições sérias desse país estão conosco falando a favor do Fundeb, né? Então, Daiane, foi muito bom, de verdade, receber você. Eu acho que por você já ter sido na rede, você tem um olhar sobre nós, mas tem só mais uma pergunta, além do Conselho Municipal de Educação, que outros conselhos municipais existem? Daniela, nós temos vários conselhos. Conselho da Alimentação, eu tenho o Conselho do Idoso, tenho o Conselho... Oi, Daiane. Condica, tem o Conselho da Pessoa com Deficiência, né? Lins é um CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E eu tenho muito orgulho de falar sobre os conselhos linenses, porque a minha cidade natal, em Pirajuí, né? Há 14 anos eu saí de lá, mas nós não tínhamos conselhos constituídos. Os conselhos existiam, mas a gente não tinha voz como conselho. Em Lins, os nossos conselhos têm voz, têm representatividade. Então, participem dos conselhos, né? Quando aparecer, quer participar de tal conselho? Quero. Até conselho de classe, conselho de escola, gente. Os conselhos de escola têm deliberações, né, importantíssimas, né? Então, eu espero ter colaborado com vocês com um início de reflexão sobre esse assunto tão importante. Daiane, quer encerrar? Eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a todos que participaram, um momento tão maravilhoso da gente estar falando do Fundeb. Esse convite veio a calhar. Fundeb era algo que estava assim me tirando um pouco a paz, e eu sempre pensava, o que eu posso fazer, né? Eu não queria fazer algo solto aí na rede social, né? E quando você fez o convite, eu amei demais, porque foi um momento de conscientizar. Quem me conhece há um bom tempo, eu estou desde o começo do ano. A gente precisa organizar para começar a discutir sobre Fundeb. Aí veio a pandemia e o projeto acabou ficando. Projeto que eu digo assim, da gente parar uma horinha e falar um pouquinho, vamos entender o que é o Fundeb, vamos entender o que estão querendo fazer, vamos entender o que estão querendo passar, porque nós estamos lá com o pai, nós estamos lá com o professor. Então, é o nosso momento, a gente tem que ter, né, conhecimento para debater. Então, muito obrigada mesmo, tá, Karina? Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada a Denise Jorge, secretária de Educação, também pelo convite, né? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço a todos, né, amigos aí que me acompanharam também, dos municípios que eu presto assessoria. Estamos aí, quem sabe em breve teremos uma outra. Dai, muito obrigada, né? Gratidão por compartilhar saberes. Eu tenho dito muito nessa pandemia que vai sobreviver quem conseguir compartilhar coisas, compartilhar comida, compartilhar o ouvido para ouvir, compartilhar saberes, né? Então, o que nós temos são saberes, e é isso que a gente precisa dividir para que todo mundo saia bem dessa situação. Porque nós vamos sair dessa situação e vamos ter que ter muita força para lutar pela educação nesse país. Ó, um beijo, muito obrigada. Deus, viu? Tchau. Gratidão. Obrigada. Tchau.